Olá, meus irmãos, graça e paz. Que prazer estarmos juntos, mais um estudo bíblico. E eu já quero começar a conversar com você, te fazendo uma pergunta. Imagina um mundo perfeito, onde tudo funciona perfeitamente, onde as pessoas são as pessoas mais legais do mundo, onde tudo serve para ajudar uns aos outros, onde a gente reparte, onde nós somos gentis. Imagina esse mundo. Eu não estou falando do céu, não estou falando do Éden, eu estou falando de um lugar que é verdade, não vai ser perfeito como o céu, mas um lugar onde você e eu fomos chamados para buscar trabalhar duro, através das marcas de Cristo em nós, através do jeito de Jesus na nossa vida. Estamos na semana 22 do nosso estudo bíblico e vamos conversar hoje sobre o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E sim, vamos falar de um mundo perfeito. Mas eu vou ler uma história que você vai achar que não tem nada a ver com o mundo perfeito, mas eu vou te levar para esse lugar através da conversa do texto aqui. Capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus em suas próprias palavras. Por quê? Porque Jesus tinha falado de um banquete, que a parábola do banquete, onde é uma referência onde Deus preparando uma mesa para os seus e os seus o rejeitaram, estavam ocupados demais com as suas coisas, então ele chamou todo mundo para poder fazer parte desse banquete, as pessoas que estavam nas ruas, nas esquinas, e ele convidou todo mundo para esse banquete. E os religiosos da época pegaram a mensagem de Jesus, então saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Você vai ler comigo também o versículo 34 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, e ele fazia isso direto, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra deixada para o nosso entendimento e conhecimento de quem é Deus e o que Ele deseja de nós. Aquelas pessoas que se encontram com Jesus, elas negam a si mesmas, tomam a cada dia a sua cruz. Começam a ser habitados por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, a partir do encontro com Jesus. Quem se encontra com o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho,
é transformado pela ação direta do Espírito Santo de Deus dentro delas, dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, o resultado da presença do Espírito Santo, é manifestado de maneira que as pessoas vão ver que há uma mudança na vida daquela pessoa. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era fofoqueiro, não fofoque mais. Aquele que era mentiroso, não minta mais. Esses sinais visíveis de uma conversão a Cristo, de uma vida com Jesus, Paulo chama de fruto. São os frutos do Espírito, é o caráter de Deus sendo impresso em nós. E aí nós vamos ajustando o nosso caráter ao caráter de Deus. Então, nós somos chamados porque agora somos transformados pela presença de Jesus, pela ação direta do Espírito Santo em nós, nós somos seres diferentes. Nós somos diferentes do mundo corriqueiro, do mundo normal. Nós somos loucos, nós somos diferenciados. Nós vivemos não numa perspectiva da naturalidade. Nós vivemos na naturalidade reconhecendo aquilo que é sobrenatural, é não natural, é espiritual. Nesse sentido, nós somos chamados de agentes do Príncipe da Paz, embaixadores de Cristo aqui na terra. Significa que por onde vamos, nós representamos o Cristo. Porque o encontro com Ele nos transformou. A presença dEle nos muda. O Evangelho não se trata de gente que faz rituais. O Evangelho se trata do encontro com Jesus, que transforma o caráter, o jeito das pessoas viverem. E essa transformação é para melhor. Aquele que era murmurador, não murmura mais, agora ele é grato, independente da circunstância. Aquele que era medroso, agora não tem mais medo, é corajoso, confiando no Todo-Poderoso, a majestade do todo-poder de Deus. Aquele que era ansioso, não é mais, porque confia que a sua vida está depositada na presença do seu Criador. Quando nós reconhecemos que somos de Cristo, e porque somos de Cristo, nosso caráter está sendo transformado através do Espírito Santo de Deus, isso é manifestado às pessoas, isso é o fruto do Espírito, o caráter de Deus em nós. Quando nós reconhecemos que somos gente que vive na perspectiva da eternidade, que viveremos com Deus para sempre, e que essa vida aqui é um ensaio, é um treino para a nossa vida eterna com Ele para sempre no céu. Quando percebemos que esse mundo é um mundo onde os embaixadores de Cristo estão caminhando por Ele, trabalhando, fazendo o seu business, fazendo o seu trabalho, fazendo suas carreiras, trabalhando dentro das igrejas, trabalhando fora das igrejas, sendo empresários, sendo pessoas, sendo advogados, sendo engenheiros, sendo o que for, essas pessoas estão carregando o Cristo para onde elas vão. Isso muda o mundo. Isso deveria fazer desse mundo que nós vivemos um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo mais próspero, um mundo onde as guerras de poder cessariam, onde eu quero provar o meu ponto porque sou melhor do que você não existiria, onde a inveja, pelo menos, diminuiria, porque nem todos são cristãos, né? Nem todos vivem segundo o princípio do Evangelho. Ainda essas coisas existiriam, mas elas seriam mais discretas, não tão escancaradas. O que está acontecendo então? É possível que
um mundo perfeito ele esteja cada vez mais distante das pessoas, inclusive pelo olhar dos cristãos, porque eles mesmos decidiram não viver mais como embaixadores de Cristo. Vamos ler de volta aqui o capítulo 22 de Mateus e, na verdade, eu quero destacar alguns versos com vocês. Primeiro que Jesus está confrontando os religiosos da época, aqueles que eram supostamente as pessoas que conduziriam as pessoas, a multidão para o céu, estavam à porta impedindo com que as pessoas pudessem conhecer a Deus. Eles eram invejosos, eram arrogantes, eram frios, eles não se importavam com os outros, só se importavam consigo mesmos. Eles, depois de serem confrontados com a parábola do grande banquete, do banquete de casamento, eles, então, se organizam para tentar pegar Jesus no pulo, tentar fazer com que Jesus se contradissesse. Então, fizeram a pergunta, primeiro começando no versículo 16, chamando Jesus de mestre. Ele não era mestre deles. Ele era mestre de outros, mas como geralmente essa galera sabe muito bem o que dizer, tem as palavras corretas, parecem inclusive desejosos de fazer a vontade de Deus, mas quando são confrontados pelo que tem que fazer para conhecer a vontade de Deus e executar o plano, eles saem fora, chamam Jesus de mestre, elogiam Jesus pela sua integridade, falam que Jesus é íntegro, reconhecem que Jesus ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Essas palavras, elas são palavras vazias, jogadas ao vento, elas são palavras que não são do coração dos religiosos. Isso já me chama a atenção para algo. Nem tudo que as pessoas nas igrejas estão dizendo com a sua boca está de fato acontecendo no seu coração. Nem tudo que as pessoas estão dizendo para mim e para você, dentro das comunidades cristãs, nem tudo que elas dizem é de fato aquilo que elas pensam, aquilo que elas consideram de Deus, aquilo que elas querem viver com Deus. Nem sempre. Porque muitas estão dizendo palavras para massagear o ego de alguém ou para mostrar para os outros que são de fato cristãos verdadeiros. Continua falando de Jesus, que Jesus não se deixa influenciar por ninguém, e é verdade. Tudo o que eles falam é verdade, mas não verdade no coração deles. Falando que Jesus não se prende à aparência dos homens, porque eles se prendiam. Eles se prendiam à aparência e tratavam as pessoas segundo a aparência. Oh, meus irmãos e irmãs, amigos que estão me vendo e ouvindo agora, eu preciso dizer uma coisa para você. Não se deixe enganar pelas aparências de ninguém, nem do mais santo, nem do mais pecador. Não julgue. Deixa a vida mostrar. Deixa o fruto dizer o caráter, quem é a pessoa. Fica olhando. Não se engane pelas palavras macias e enganadoras. Cuidado com elas. E então lançam a pergunta venenosa. Na sua opinião, Jesus, me diga, é certo pagar imposto a César ou não? Honestamente, vocês acham que eles estavam interessados na contribuição ou não do pagamento a César, ao império? Visto que era um povo que estava subjugado pelo império?
Eles não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados em derrubar Jesus para que o Império Romano viesse atrás dele e o matassem. Eles não queriam para si a responsabilidade da morte do Messias, do enviado de Deus. Eles queriam fazer com que Jesus se matasse, negando o império, falando que o império não deveria ser alguma coisa que, vou colocar esses termos, os crentes da época devessem se importar ou se submeter. Mas Jesus sabia do coração, assim como Ele sabe do meu e do seu coração aqui. Ele sabia do coração daqueles homens e disse, ok, me mostra aí o que está no denário, na moeda que vocês têm. Alguém tem uma moeda? Que tem aí o nome? Qual é o nome e a imagem? Ah, é de César, eles responderam. Então, simples. Deem a César o que é de César. Mas ele não para aqui. Jesus não para dizendo apenas paguem os seus impostos ao Estado. Não. Eles não perguntaram se era para dar a Deus o que é de Deus. A pergunta deles era só sobre César, era só sobre o império, era só para pegar Jesus contra o império, para que Jesus se colocasse em maus lençóis, para que o Império Romano o matasse. Jesus respondeu, deem a César, paguem os seus impostos. É justo pagar os impostos, afinal, você está sobre esse guarda-chuva do Império Romano. Então dê ao Império Romano o que eles mandam, o que eles pedem, o que eles requerem. Dê a eles. Mas não se esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Aí que ficou mais difícil o processo. Porque não só houve raiva com relação à confirmação de que deveriam pagar os impostos a César, mas eles não poderiam esquecer de dar a Deus o que era de Deus, devido a Deus. O que é preciso dar a Deus? O que é preciso dar a César? Um mundo perfeito, ele começa a ser construído em pequenas atitudes. Afirmo novamente que o mundo perfeito eu sei que não vai ser desfrutado aqui, mas a gente pode mudar a realidade de pessoas ao nosso redor e para esse pequeno mundo, esse mundo pode ser o meu mundo e o mundo dos que estiverem próximos a mim, daqueles que eu tocar, vai ser um mundo muito melhor do que o mundo que eles estão hoje. Por isso eu vou continuar usando o termo perfeito, ok? O mundo perfeito, ele começa com pequenas atitudes. Antes da atitude, é preciso haver consciência de que eu vivo num mundo onde há leis, onde há impostos, onde há taxas, onde há responsabilidades. Você e eu não podemos nos isentar dessas responsabilidades. Lá no Brasil, é obrigatório aos 18 anos os homens se alistarem no Exército Brasileiro. Alguns torcem para serem isentos do serviço militar, outros torcem para fazerem parte do serviço militar. A grande maioria é dispensada, mas é requerido pela lei que se apresentem os homens para poder fazer o alistamento militar. Com 18 anos também é preciso começar a exercitar o direito/dever do voto. As pessoas passam então a votar no voto democraticamente obrigatório aos 18 anos. Tantas outras coisas que fazem parte do sistema que você e eu precisamos nos submeter. Quem começa a ter renda
tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou em qualquer outro país, precisa declarar para o Estado aquilo que ganha, quanto ganha, reportar ao Estado, para fazer o cálculo do imposto que essa pessoa deve ou deve ser ressarcida, se pagou muito. A verdade é que você e eu, vivendo nesse mundo, precisamos andar segundo a lei. Precisamos andar do jeito que o sistema que nós fazemos parte determina. Precisamos dar a César o que é de César. Paulo, lá em Romanos, vai falar que nós precisamos orar pelas autoridades, interceder por elas. E sim, precisamos para que esse peso imposto de César sobre cada um, espalhado pelo mundo, possa ser justo, possa ser igualitário, possa ser bom para o mundo. Mas Jesus fala também que é preciso dar a Deus o que é de Deus. O que é preciso para tornar um mundo melhor, dando a Deus o que lhe é devido? Também na consciência, a mesma que faz com que você e eu paguemos os impostos a César, a consciência do Espírito em nós precisa gerar em nós um lugar de adorador. Um lugar onde, porque vivo com Deus, devolvo a Ele a adoração, porque Ele gosta de ser adorado. Ele pede para os seus filhos que o adorem de maneira exclusiva. Mas como nós adoramos? O que é possível dar a Deus? Que vai fazer com que o mundo se torne um mundo perfeito. O texto especificamente está falando sobre dinheiro. Deixa eu começar por aqui. Dar a Deus os seus dízimos, as suas ofertas. Que você tenha um coração generoso no dar. Porque dar é melhor do que receber. Aquilo que nós recebemos, partilhamos. Nada é tão nosso que não possa ser repartido. Afinal, a palavra nosso está cheia na Bíblia e é a grande palavra entre os irmãos, a família cristã, aqueles que escolhem se conectar como um corpo, o corpo místico de Cristo. Dízimos e ofertas é lição de desapego. É fruto visível de que eu confio no meu provedor, que é Deus, e descanso que Ele está cuidando da minha comida, do meu pão, da minha conta, da minha moradia. Que não sou eu o sustentador de todas as coisas, mas sim Ele, o meu cuidador, o meu provedor. Ele é o meu Pai. Você devolve os seus dízimos na igreja, se você é membro desta igreja, na nossa igreja? Você regularmente dá ofertas de gratidão aqui na igreja, ofertas às pessoas da sua célula. Você oferta na vida do seu amigo que está precisando de ajuda. Você é alguém desprendido de dinheiro e doa. Claro, doe com responsabilidade, sim, mas doe sem apego. Doe crendo que aquele que dá, o Senhor multiplica. Porque o dar é semente. Dar é semente, você está semeando em terrenos e você está abençoando pessoas. E você vai colher algo maravilhoso da semeadura que você aplicou ao longo da sua vida. Não é necessariamente dinheiro, ou 100 vezes mais, necessariamente não, mas pode até ser. Mas o princípio é o coração generoso de dar. Você é generoso?
Você tem dado os seus dízimos, as suas ofertas? Se sim, glória a Deus. Que bênção. Parabéns pelo seu coração. Mas se não, por quê? Por que não? Por que você não se envolve nas campanhas? Por que é tão difícil de dar? Por que você questiona tanto na sua cabeça? Talvez não virou a chavinha na sua consciência e você não consegue nem dar a César e nem a Deus. É tudo para você, como se você fosse o provedor e confiasse só em você. No final das contas, o resultado dessa mentalidade é falta. Vai faltar para você. Vai faltar amigos, vai faltar parceria, vai faltar amor, vai faltar dinheiro, vai faltar. Porque seu coração é muito apegado e talvez tudo que você reteve pode se perder num piscar de olhos. Na verdade, você tem tanto dinheiro que você tem vazio. Porque você pensa que o dinheiro, que é tanto na sua cabeça, é mais importante do que tudo que você tem. E aí isso não preenche o seu coração. Isso te faz muito mal. Mas dar a Deus o que é de Deus é mais do que dinheiro, obviamente. O mundo vai ser um mundo perfeito quando aplicarmos o maior mandamento. Esse mundo vai ser diferenciado quando amarmos a Deus com tudo que temos e somos. Ame a Deus. Versículo 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, não metade dele, não uma parte dele, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tudo que você é, ame a Deus. Tudo que te compõe, que te forma, que te completa, ame a Deus. E da mesma forma, ame o seu próximo. Perceba que este mandamento é um só dividido em dois. É o mesmo princípio do amor a Deus e ao próximo. Se eu amo a Deus, eu consigo amar o próximo como Deus ama o meu próximo, porque Ele me ama. E Ele me amou primeiro sem eu merecer coisa alguma. O mundo vai ser perfeito quando nós pararmos de nos preocuparmos com nós mesmos, com o nosso egoísmo, com a centralidade do eu e começarmos a olhar para o alto com gratidão, com paz, com confiança e começar a olhar para as pessoas como Deus as vê. Servir as pessoas primeiro, amar os outros primeiro do que a mim. O mundo vai ser diferente. Servir o meu vizinho, servir a pessoa que trabalha comigo, que ganha menos do que eu, que é menos experiente do que eu, tratá-la com gentileza, com amor, com afeto, tratar, a educação não vou nem falar porque isso é o mínimo, né? É o mínimo que papai e mamãe ensina. Mas sermos gentis com as pessoas. O mundo vai ser diferente quando formos Jesus, embaixadores de Jesus para os outros. E o que Jesus fez? Amou a Deus absolutamente, obedecendo. E amou a gente, sem a gente merecer. A minha oração nesse dia é que o mundo seja, se não perfeito, muito melhor. Por causa do nosso entendimento de que sim, precisamos cumprir as nossas responsabilidades aqui na terra, diante das leis, diante dos impostos, pagar o que é devido. Pegamos emprestado, pagamos. É assim que a gente faz. O nosso nome tem que estar limpo, porque somos embaixadores de Cristo. Gente que dá a Deus também o que é de Deus. Dízimos, ofertas, mas não só isso, não só dinheiro, não só um coração generoso, mas todo o coração, toda a vida, todo o entendimento, toda a alma, tudo que eu sou, a Deus, de maneira prática, dando tempo para Ele, dando prioridade para Ele, e consequentemente, amar o próximo, colocar o próximo, o interesse do próximo acima do meu,
Servir o próximo primeiro do que servir a mim mesmo. Lavar o pé do que não merece. Servir o que eu não conheço. Dar para o meu inimigo. Embaixadores de Cristo transformam o mundo. Eu sonho com esse mundo. E eu estou lutando para que esse mundo seja ainda melhor. Porque eu sei que assim as pessoas vão ver Jesus em mim. Meu desafio é para que você se una a mim e a gente faça o mesmo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.